pacientes com muita dor nos dentes, quando chegam até você, né, de surpresa, às vezes na sala de espera, pedindo encaixe, ou te liga para sua secretária e você acaba encaixando, esse paciente já está na sua cadeira, né? A gente está falando aqui naquela questão de dor de dente e quadro agudo, a maioria massiva dos casos a gente está lidando com um problema com origem no canal. Seja, às vezes, uma pulpite irreversível violentíssima, seja um abscesso, o paciente já está ali, você já olhou na sala de espera, viu o aumento de volume estoral, o paciente está com a mão no rosto, enfim, né? O fato é, chegou essa casuística ali na sala de espera do cirurgião dentista, o que é muito relativamente, não muito, mas relativamente comum é o próprio profissional já ficar, né, naquele estado ali mais ansioso, aquela adrenalina já começar a pegar. Por quê? Porque ele sabe sim que existem desafios inerentes a esse tipo de diagnóstico, especialmente quando a gente está falando de uma pulpite irreversível, de um abscesso, são dois diagnósticos de difícil controle de dor durante o atendimento que seja, ou na estratégia que você vai usar para conseguir resolver, ajudar aquele paciente, manter o estado de saúde dele e resolver, mandar ele para casa e falar, pô, tenho certeza que esse paciente aqui, eu tenho muita convicção que esse paciente vai estar bem. Então, uma das coisas que ajuda o profissional a dar conta do que ele precisa fazer nesse tipo de caso é exatamente ele ter segurança sobre o que precisa ser feito. Né? Então, você conhecer, você olhar aqui, ó, da hora que o paciente chega até a hora que eu vou falar para esse paciente para casa, o que que eu preciso fazer, o como que eu posso ajudar, o que existe dentro de cada um, pelo menos desses dois diagnósticos principais, que podem realmente ser eficazes, ainda que durante o atendimento eu não tenha não tenho uma hora, não tenho 2 horas às vezes para resolver. Eu tenho um tempo mais curto, eu tenho uma sala de espera, eu tenho outras adrenalinas ali acontecendo ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que a gente põe a bola no chão, dá essa respirada, sabe o que fazer e o que precisa ser feito para colocar a mão na massa de maneira eficaz, ainda que com tempo restrito, isso com certeza vai te ajudar a entrar num estado interno, você profissional, de menos ansiedade. E isso eu posso te antecipar, que é um dos pontos principais para todo o resto dar certo. Porque quando a gente entra naquela ansiedade extrema, fica difícil eu conseguir manejar para começar a ansiedade do meu paciente e daí desenrolar todo o fio da meada aí da consulta da melhor maneira que poderia ser, tá? Então fica comigo aqui, eu vou passar um quadro geral. O que você pode fazer, né? 6 passos que podem te ajudar num atendimento de urgência eficaz, ainda que dentro de um tempo mais restrito, independente se for aí um diagnóstico de uma pulpite reversível, independente se for um diagnóstico de um abscesso, tá certo? E aí no final, no decorrer do vídeo, no momento que vierem dúvidas, lembra de deixar aqui nos comentários, é importante, porque em cima dessas dúvidas eu posso ir criando novos bancos de ideias aqui para novos conteúdos para poder te ajudar aí cada vez melhor. Eu não me vejo fazendo. Tá? Não é porque hoje talvez essa não seja a sua realidade, ou como você consiga ainda manejar um caso onde se faz necessário que simplesmente você tire isso da mesa. Né? Na verdade, você pega e faz o que você está fazendo aqui, né? Investindo em como que você pode aprender, né? Nem que seja num passo a passo, pegando casos, a seleção de casos, gente, é muito importante, especialmente quando a gente se depara com um caso ali mais complicado. Está acima do que você acredita que seja naquele momento para você, uma excelente conduta nessa hora, pensando no bem-estar e saúde do paciente, é você ter para quem encaminhar, tá? Então, eu já começo dizendo isso de casos mais complicados, ou se é aquela coisa, às vezes pode te deixar aí num momento, né? Fala, pô, caramba, acho que não é para mim, vou encerrar por aqui. Não, continua e aproveita para colocar na sua agenda de compromissos aí, de entrar em contato com um endodontista, às vezes mais experiente que você, ou com um cirurgião bucomaxilo, que você crie já a sua rede de contatos para na hora que você precisa, você fala, opa, pera lá que eu tenho na mão aqui um contato para ligar ou para encaminhar esse paciente. Feito? Muito bem. Então, quando o paciente chega numa situação como esse caso aqui, um aumento de volume, região palatina, aí você faz a radiografia, o paciente já traz a radiografia, fala, caramba, tem um canal feito, aparentemente está bem feito, o dente vizinho é suspeito de ter participação ou central, mas está vital, e paciente nesse quadro. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu nem sei se eu retrato ou não retrato, tem que retratar, não tem que fazer psectomia, não tem. O fato é, a paciente está morrendo de dor aqui.
que eu posso fazer? Será que não tem nada que eu possa fazer aqui de imediato, mas com consciência a respeito do que eu estou fazendo e que sirva para esse momento, para sair do quadro agudo e depois sim eu fazer todo um planejamento de um tratamento eletivo, como deve ser feito, com mais referências, às vezes com uma tomografia, e aí sim cabe uma outra discussão. Então, um caso como esse aqui, já adianto para vocês, nada que uma bela drenagem cirúrgica não remova ali, você fala remove como mágica a dor do paciente, simplesmente pela redução de pressão tecidual que você pode ter. Então, nesse caso, você acha que é a hora que eu vou pensar, será que eu vou retratar, vou fazer acesso via canal? E querendo ou não, né, eu tenho uma casuística que é compartilhada comigo, os colegas, poxa vida, daí no desespero eu fiz o quê? Né? E num desespero, entenda bem, é um desespero assim, de ajudar um paciente que está com um quadro de dor severo. Vou pegar e vou desobturar esse canal. E às vezes na desobturação desvia o canal. Então, assim, a coisa, você sabendo o que tem que fazer, na hora que tem que ser feito, melhor cenário possível. E aí, eu já aproveito para falar um outro ponto que talvez seja muito importante, uma coisa que nem todo mundo enxergue dessa forma, é que um quadro de urgência, ele é um desafio. Pô, pode ser um baita de um desafio, mas na mesma proporção que ele é um desafio, ele é uma oportunidade, né? A gente tem um custo de oportunidade, né? Que é aquela hora que você, né? Uma decisão que você pode tomar ali de dar aquela assistência para o paciente, então você está enxergando, é o desafio, só que ao mesmo tempo ele é a oportunidade e você aproveitar essa oportunidade aqui é o melhor cenário possível para você conseguir o quê? Que aquele paciente, aquela tomada de decisão que você teve, né, e logicamente tendo competência, treinamento e se melhorando cada vez mais para isso, mas que o seu paciente, nessa hora, onde ele tem ajuda, no momento que ele precisa, né, uma ajuda assim, incondicional de alguém que realmente está dedicado a resolver, trazer a solução para ele, esse paciente costuma ser totalmente fiel a você. Tá? Logicamente, a gente contando que o negócio, né, lógico, foi feito de uma maneira adequada, e aí sim, esse paciente ele tende a entrar ali numa relação de confiança, de reciprocidade, dessa fidelização mesmo, né? Porque você foi a pessoa que ajudou quando ele mais precisava. Então, toda decisão que a gente toma, ela gera uma consequência, inclusive essa decisão de você estar aqui hoje investindo o seu tempo nesse nosso bate-papo, certo? Então a gente tem que entender ali, né, como entregar uma solução para o nosso paciente em endodontia praticada, ela não é uma endodontia sustentável. Quando eu falo isso, pensando em todos os sentidos, né, da sustentabilidade da endodontia, tanto do profissional ele ter o treinamento, se desenvolver, poder custear essa endodontia, ou seja, envolve também, né, toda a questão aí de um planejamento maior para a gente poder sempre entregar esse melhor trabalho para o paciente. Bom, vamos então passar 6 passos. Eu acho legal essa organização aqui, porque traz, independente de depois, a gente pode, em outros momentos, em outras aulas, a gente pode ter aprofundamentos em pontos específicos e cabe muito bem, é um negócio bem legal, inclusive, em cada um desses passos. Mas essa primeira ideia, desse quadro maior do que precisa ser feito, é o início de tudo. Tá? Por isso que eu organizo e eu arrisco dizer ainda mais, antes da gente falar de um passo 1, existe um passo 0, né? Para tudo na vida. Quando eu comecei a entender dessa forma as coisas na minha vida, os resultados que eu tive acabaram sendo melhores do que aqueles que eu costumava ter. Porque esse passo 0, primeiro, é você ter clareza com o que você quer. Isso na vida e isso dentro de um atendimento de urgência. Né? Você quer o quê? Você quer esse paciente você vai fazer, você vai colocar ele na cadeira e você vai atendendo como dá e ver o que consegue, ou você sabe qual que é o resultado que eu desejo e que eu tô aqui, ó, tô mirada nele para esse paciente. E aí eu vou fazer o que tem que ser feito. São 2 formas da gente fazer, né? Não é que falar assim errado, não sei, mas que essa segunda forma, quando você define onde você quer chegar e aí sim você vê o que tem que ser feito, a coisa costuma acontecer de uma maneira muito melhor. Então, dentro de urgências, o que a gente pode pensar, né, trazendo aqui para a prática? Os objetivos dentro de uma urgência, pode falar assim, pô, fazer um alívio da dor ali e restabelecer a saúde do paciente. Já são excelentes objetivos, tá? E se você começar daí, show de bola, porque você já vai trabalhar a sua cabeça, fazer o que tem que ser feito.
Agora, você pode fazer isso ainda melhor, né? Mantendo uma boa previsibilidade a longo prazo e fidelizando o paciente. Lógico, claro, é óbvio que eu quero que esse paciente, eu tenho um desejo muito maior que esse paciente, ele crie uma relação de confiança comigo e se ele tiver que fazer endodontia de algum outro dente depois, que ele tenha essa confiança e faça questão de voltar e fazer comigo, né? Eu não fui só mais uma pessoa que passou ali pelo caminho dele. E quando a gente muda, né, e acrescenta um pouquinho mais esses outros objetivos aqui que a gente pode falar, não são nem como secundários, não, são como principais, né? Mantendo a boa previsibilidade do dente, às vezes a gente pode até interferir, pode não, né? Costuma interferir muito bem num procedimento que a gente pode fazer, né? Que eu faria, por exemplo, vou dar um exemplo assim basicão. Paciente com abscesso, abri o dente, deixei o dente aberto porque estava drenando e deixei para drenar. E aí? Suficiente, né? Vai resolver o alívio da dor? Provavelmente. Vai complicar esse meu paciente depois no longo prazo, se esse dente fica aberto e ele tiver uma infiltração de saliva ali à torta direito? Pode ser que complique. Né? Então, eu tendo essa clareza, né, desses dois objetivos aqui a mais, tenho chance de estar ainda melhor. Muito bem, então esses 6 passos, quais são? Caramba, Fernando, 6 passos. E o tempo para eu conseguir colocar tudo isso em prática? Vamos lembrar que o maior ladrão de tempo durante o atendimento, seja na urgência e seja também no atendimento eletivo, é um paciente não colaborativo, aquele paciente que ele está ansioso, que ele está com dor. Então, assim, enquanto você não conseguir baixar aquele estado de ansiedade do paciente, você pode ter certeza que tempo estará sendo perdido nos momentos seguintes, nos passos seguintes da consulta. É por isso que existe aí, primeiro passo, né, é o controle de ansiedade, é o controle de dor, que aí se inicia, a gente, quando fala em controle de dor, não estou falando da anestesia lá na frente, não, é aqui que a gente começa, porque a ansiedade tem um impacto, né, palpável na percepção de dor do paciente. Então, se você pula isso daqui, né, achando que estou perdendo tempo, eu não tenho tempo aqui nessa sessão para isso, você com certeza vai perder tempo no sentido de demorar muito mais do que o previsto e muitas vezes não é só isso, você não vai conseguir, na hora de chegar no procedimento clínico, seja lá qual for, você não vai conseguir fazer o que você precisa e muito possivelmente o paciente ele vai sair dali da sua cadeira com um trauma, com medo, com uma experiência ruim, e não é depois ele falar, ele vai sair falando mal de você. Ele vai simplesmente sair e relatar, compartilhar, dividir a experiência que ele passou na sua cadeira, com um conhecido, com um familiar, com um amigo, e muitas vezes isso pode ser refletido até como uma propaganda negativa, querendo ou não, propaganda boca a boca bate de longe qualquer Instagram bem trabalhado, qualquer mídia social e tudo mais, nada como o bom e velho boca a boca, fora que é uma construção sólida de como você vai ganhar ou não, né, ou vai deixar de ganhar em seus pacientes. Muito bem, então quando a gente divide isso daqui, né, começando aí desse primeiro passo, como que a gente pode manejar? Esse controle de ansiedade, a gente fala do controle de ansiedade do paciente, falamos brevemente do controle de ansiedade da gente mesmo, porque se a gente quer uma ansiedade mais controlada do paciente, com certeza já trabalhei desde a hora que eu levantei lá na minha casa para sair de casa, né, na noite anterior, na véspera, ou como eu fui dormir, é ali que eu estou trabalhando a minha e a gente pode muito bem falar um dia só de controle de ansiedade do profissional, porque nós, como cuidadores de saúde, enquanto a gente não cuida da nossa própria saúde, fica muito difícil da gente querer entregar para o outro o que a gente não entrega para a gente. Né? Então, isso é papo para outra hora. Vamos lá. Controle de ansiedade do paciente pode ser feito basicamente de duas formas: meios farmacológicos, que funcionam maravilhosamente bem, e meios não farmacológicos. Né? Eu sou muito fã de meios não farmacológicos, que eles são e devem ser trabalhados, do meu ponto de vista, independente, né, de um caso ou outro, você acreditar ali que cabe muito bem também um suporte farmacológico, o uso de um ansiolítico muito bem prescrito, né, mas nem isso deve, né, impedir você de trabalhar continuamente, não só na urgência, mas nos seus pacientes eletivos. Aproveita que não é uma hora que está super tenso o ambiente e trabalha ali. Né? Esses meios não farmacológicos são tudo que você pode oferecer para o paciente se sentir basicamente ouvido,
E isso é muito importante e vai sair um diferencial, porque no final da sessão a gente vai nem acreditar, falar assim, meu Deus do céu, essa pessoa realmente me ouviu. E como que ele vai saber isso? Né? Não é simplesmente você ouvindo, esperando ele acabar de falar alguma coisa para já verbalizar aquilo que você já está pensando. Ou seja, você só está esperando o paciente parar de falar para dar o seu recado. Enquanto que a gente primeiro ouve, se certifica que ouve, deixa uma ideia para o paciente, olha, eu te ouvi. E isso se chama escutativa. Então, na hora que eu pego e eu uso, às vezes, palavras que o próprio paciente pegou e usou na frase ou no relato de caso. Ah, então, poxa, quando eu tomo um café quente, não sei o que, poxa, então, nossa, estraga até o café, né, da gente, é tão gostoso tomar um cafezinho. Então, o paciente fala, caramba, essa pessoa realmente está aqui presente para essa nossa conversa. Isso aí já começa colocar o paciente num outro grau muito mais tranquilo que vai te refletir num atendimento fluido. Outra coisa, existem técnicas, né? A gente coloquei aqui rapport. Rapport é aquela técnica de espelhamento. Lógico que eu não vou fazer micagem na frente do paciente, não é esse sentido, mas é um espelhamento no sentido, o paciente às vezes entra, está tenso, entrou ali, está falando rápido, está falando alto, está não sei o quê. Se ele encontra de cara, né? Ou se ele olha para um espelho que não reflete ou reflete o oposto do que ele está naquele momento, eu falo, nossa, eu sou a pessoa zen, Buda, estou aqui num grau de iluminação que ele olha, ele me acha estranha. Né? Ele vai falar, nossa, que beleza que essa pessoa é controlada. Ele vai muito provavelmente falar assim, meu Deus, acho que não fui muito com a cara dessa dentista aí, que ela está muito devagar pro meu gosto. Então, nessa hora, se a gente conhece e sabe como aplicar muito bem uma técnica de rapport, eu posso, num primeiro momento, e para aplicar o rapport, eu mesmo tenho que estar num estado interno bem interessante, né? Bem controlado, porque aí eu consigo subir ali o meu, né? Às vezes o meu tom de voz e a cadência com que eu falo, aproximar um pouco do que seria o que o paciente me traz para dessa forma funcionar como um espelho familiar. Ele vai olhar e falar, oh, não sei se essa doutora é boa ainda, mas gostei do jeito dela. E na hora que você estabelece essa conexão, aí sim você pode começar a dar o tom e um tom aí mais tranquilo, certo? Esse é um detalhe até porque eu gosto muito de deixar, né, falar música de fundo, o paciente atender, eu gosto de colocar o que o paciente pede, ou não sei o quê, eu falo assim, bom, diferentes músicas, eu tenho uma seleção enorme de músicas que eu gosto, eclética. Dependendo da música, eu induzo um estado interno em mim. E isso, assim, não é porque eu acho que é assim, não é porque, né, você pode achar ou não que seja que funcione assim, isso é um fato. E aí, diante disso, eu prefiro ter um ambiente controlado, com uma música de fundo quase imperceptível e que eu sei que esse tipo de música, né, que normalmente não é uma música, assim, não estou selecionando nenhuma música aí falada, cantada, né, mas é algum tipo de música que ela está mais baseada ali na frequência dela, o que que aquilo vai induzir de resposta no meu paciente? Porque pode ser que meu paciente seja doido, que gosta de um rock, como eu gosto de alguns rocks aí, que fala, caramba, né, vou sair correndo aqui. Sair malhar, fazer exercício, ou vou curtir. Então, é um estado legal, é um estado legal. É o estado que eu quero do meu paciente na cadeira naquele momento? Não. Então, eu tenho que ser criterioso aí em cada um desses detalhes, né? Porque é aí que eu estou preparando a bola depois para chutar no gol nos próximos passos, ok? E lembrando que todo paciente que está na cadeira do dentista, ele está ansioso, em maior ou menor grau. Isso, assim, fato, certo? Então, usa isso com todo mundo. Feito isso, aí diagnóstico, a gente pode depois conversar a respeito de diagnóstico, mas existe um básico de diagnóstico para ser feito, né? Um exame de imagem, uma radiografia, nem que seja uma radiografia periapical. Melhor ainda, se além da periapical você fizer uma radiografia interproximal também, tá? Para endodontia, isso ajuda demais, né? Um auxiliar diagnóstico importante. E, independente de radiografia, você vai fazer todos os testes térmicos, para depois você não abrir o dente errado. Ou você fala, poxa, o paciente tem dois dentes aqui, beleza, esse daqui tem que fazer endo também, mas é o que está causando sintoma? Adiantou? Você trouxe a solução para o paciente? Se você abriu um dente, que tudo bem, precisa de endo, mas não era o que estava causando aquele quadro agudo. Entende? Então tem uma diferença aí muito grande em trazer a solução para o paciente. Os exames
clínicos, o básico muito bem feito, um teste térmico, isolamento relativo, o quanto que você, lógico, o paciente fala que não está conseguindo nem puxar o ar, você não vai meter um gelo no dente do paciente, bom senso nessa hora. Então, de leve, às vezes um jato de ar tentando isolar os dentes adjacentes, né? Eu sei que não é tão preciso, mas às vezes é suficiente para você já ter uma resposta ali e fechar o seu diagnóstico, certo? Mas os testes todos muito bem feitos, percussão vertical, horizontal, percussão você não vai também bater com o cabo do espelho se o paciente está falando que não consegue passar a língua no dente, de tão dolorido que está. Faz um toque gentil ali com o dedo mesmo, né? Ou uma pressão digital, se for necessária. E aí sim, se nem assim você teve uma resposta, você faz a percussão ali com o cabo de espelho. Ok? Palpação, mesma coisa, seja delicado, tenha gentileza durante a execução dos testes com seu paciente. E aí, radiografia, olha, que bacana que uma radiografia interproximal pode ser, né, associada a uma radiografia periapical. Às vezes a paciente está lá relatando, pô, tô com dor aqui nesse dente 16, você faz os testes clínicos, caramba, esse 16, né, não tá me convencendo, vamos ver radiografia, aí você faz a periapical 16 e eu tenho como padrão já fazer a interproximal. E na interproximal, para surpresa, o problema estava aqui no 46. Nessa hora, para eu entregar a solução para a paciente, foi crucial eu ter feito todo esse diagnóstico, senão eu teria corrido o risco de abrir o dente 16 e achar um motivo para ser o 16 estava doendo, porque ela estava apontando e ela está desesperada de dor, ia resolver, não ia resolver, ia ter sido ainda um sobretratamento sem necessidade. Então, e é lógico, aqui só para lembrar, né, nem sempre a gente tem essa possibilidade dentro de um tempo restrito de uma consulta de urgência, né, porque aqui a gente já está falando da arcada, da lateral, da emercada oposta, você está falando assim, opa, peraí, eu estou falando do outro lado, se a paciente tem um padrão de cárie interproximal, muito provavelmente ela tem isso do outro lado também. E aí, se eu não estou naquela hora com tempo para fazer isso, eu já vou na sessão de continuidade que eu vou dar naquele atendimento, na sessão eletiva do canal, ou se não vai ser comigo, às vezes eu trabalho numa urgência, eu só fiz aquela urgência da paciente, dou ali, ó, uma solicitação de radiografia interproximal do outro lado, tá? Porque olha a felicidade da paciente de encontrar isso daqui e falar, poxa vida, então quer dizer que eu escapei de um canal, quer dizer que eu posso só restaurar esse dente aqui que tá tudo bem, tá tudo bem. Nessa hora, adivinha? O paciente saiu ganhando pra caramba e você também, né, de ter cumprido muito bem o seu papel como cuidador de saúde e, logicamente, como resultado disso, paciente extremamente fidelizado. Aí sim, a gente já está analisando, entrando mais na parte de botar a mão na massa. Isso daqui, gente, treinadíssimo, você faz em pouquíssimos minutos, tá? Ao mesmo tempo que você vai fazendo o diagnóstico, vai fazendo a radiografia e tudo mais, você vai trabalhando sempre nesse manejo do paciente, nessa geração de conexão, nesse cuidado com a escuta. Você não precisa estar parado só. Se você deixar no passo um o paciente falar, esgotar a história dele, sem ficar interrompendo e realmente prestando atenção, tem um estudo que mostra isso. Dificilmente você tem uma pessoa que vai ocupar mais do que 1 minuto e meio. Se você realmente ouvir. Tá? Ah, não, mas não é assim. Por quê? Porque a gente fica me interrompendo, fica parando, e eu tá ouvindo daquele jeito. Eu tô só ouvindo, esperando o paciente parar de falar para eu falar o que eu acho que eu tenho que falar. Tá? Mas, então, se você investe isso daqui e você pode fazer esse passo 1 enquanto faz o passo 2 também ali meio que junto, poxa vida, pouquíssimos minutos já te colocam aqui, ó, na cara de botar esse paciente na cadeira, né? Lógico, considerando alguma terapêutica pré-necessária, dependendo do quadro de dor, se a gente está falando de um quadro agudo, já vou falar. Faz com certeza uma analgesia preemptiva, uma dexametasona, 4 miligramas, um comprimido pode ser imediato, isso é medicação que a gente tem que ter na gaveta, né? Faz imediato ali, pô, não tinha antes, não acabei de, não estava o comprimido aqui na mão. Imediatamente pós, ela ainda vai atuar dessa forma, modulando a resposta inflamatória pós. Porque todo caso que ele tem um quadro de dor aguda no pré-operatório, ele tende a ter um pós-operatório mais incômodo. E isso é crucial até para conversar com o paciente. Sabe por quê? Porque senão o paciente, pensa só, o paciente é leigo, foi até você com dor de dente. Que ele espera que aconteça a hora que passar a anestesia? Ele fez tudo isso que você mandou, tá? Tá ali com a boca aberta, anestesiou, fez, tá? Que você imagina que ele espera? Que ele esteja sem dor. E o que vai acontecer se ninguém falou nada para ele e ele continuar com dor? Independente de ser uma dor diferente da que ele estava sentindo antes.
né? Se você não faz essa comunicação clara, né, e não já estabelece o que aqui, ó, terapêutica pré-operatória adequada, você corre o risco de perder o paciente e ainda de arrumar uma dor de cabeça danada, porque daí esse paciente vai ligar desesperado, vai falar o que que deu de errado, né? Enquanto que se você comunica, faz a terapêutica já pré, a dexapena, a analgesia preemptiva e logicamente a gente vai chegar aqui no pós também, você deixa o suporte adequado e reforça para o paciente, olha, esperado desse quadro que você veio, que exista ainda assim esse quadro incômodo pós, mas agora, né, depois da gente ter colocado a mão na massa, a expectativa é que uma medicação X, Y aqui consiga te manter num conforto para você voltar a se alimentar direito, voltar a se hidratar, porque às vezes aquele paciente está com tanta dor que ele não está nem comendo nem tomando água direito, certo? Nem descansando. Muito bem. E lógico, em casos, né, do ansiolítico, se for o caso lá na parte do manejo do paciente, se você achou necessidade de prescrição, e antibiótico, né, em casos pontuais, onde um quadro de abscesso, ele já apresenta sinais de disseminação sistêmica. Febre, linfadenopatia, cansaço, prostração, o paciente não está se alimentando bem, está com esse quadro, então, show de bola, antibiótico terapia começa já, né, nesse pré com uma dose de ataque, que é o dobro da dose normal. A primeira escolha ainda para antibiótico terapia em endodontia é a amoxicilina 500 miligramas. Né, os pacientes que eventualmente são alérgicos, eles podem fazer uso de clindamicina 300 miligramas. E aí, dessa forma, né, para esse pessoal restrito, quando apresenta esse tipo de sinais de disseminação sistêmica, o uso também do antibiótico pré. E anestesia, dica geral, começa do padrão ouro. Ouro, ouro, ouro. Você não vai tentar anestesiar com tal coisa. Se precisar, eu vou complementando, porque aí você perdeu as rédeas. Tudo que você trabalhou até agora para aquele paciente ficar tranquilo, sabe o que vai acontecer? Adivinha? O paciente vai ficar tenso de novo. Opa, pera lá, né? Tava tudo indo bem aqui, agora começou a mexer no meu dente, pulei. Anestesia de novo. Continuou, pulei. Aí aquele grau de ansiedade que o paciente está, a percepção de dor dele já foi alterada. E a percepção de dor alterada, né? Infelizmente aí tem o seu custo e é muito difícil se acontece isso, você conseguir retomar as rédeas da sessão nas suas mãos e fazer o que precisa ser feito, ok? Então, de maneira geral, protocolo anestésico. Um dos maiores desafios talvez seja a anestesia imolar inferior, com aquela pulpite violenta, né? Um protocolo inicial é um bloqueio com um tubete de lidocaína 2%, epinefrina para 100 mil. Ah, eu prefiro mepivacaína para o bloqueio, tá tudo bem também. Prefiro articaína 4%, epinefrina 1 para 100 mil, 1 para 200 mil para o bloqueio, tá tudo bem, apesar de ser uma questão aí que às vezes traz um pouco de controvérsia, né? Mas a gente tem um embasamento, sim, que é possível executar o bloqueio com essas três soluções, então, certo? Cada uma com as suas considerações, mas um bloqueio só, um tubete, vai funcionar para segurar uma pulpite? Não. Em dentes rígidos, a gente tem uma taxa de sucesso para esse bloqueio do nervo alveolar inferior, considerando um único tubete, né, na técnica troncular, a gente tem sucesso aí de 3 a 33% relatado em literatura num dente rígido. Imagina num dente com uma pulpite, né? Então não tem como vou testar para ver se um caso funciona, um a cada 10 funciona, nem isso, né? Então não tem por que eu correr esse risco, eu já vou lançar a mão aí de uma complementação que é uma infiltração vestibular na região ali, né, do molar em questão, é com um tubete inteiro, tá? De articaína 4%, epinefrina para 100 mil, uma infiltração vestibular, certo? Maravilha. E aí, outro ponto crítico da anestesia é o tempo de latência. Aí você fala, pô, Fernanda, tudo que eu demorei até agora, minutos que eu investi, e agora eu vou ter que esperar o quê? 10 minutos para anestesiar, marcado no relógio. Espera. Se você tentar começar em 5 na pulpite, tendo feito protocolo das galáxias, o paciente vai sentir dor. E se o paciente sentir dor, você já sabe o que acontece. Então, espera, conversa com o paciente. Eu gosto desse ponto aqui, enquanto a gente aguarda o tempo de latência, de fazer, sabe o quê? Trabalhar lá no item 1, né? Cria, melhora a sua conexão com o paciente, que só coisa boa vem disso. Muito bem, anestesia então já feita. O que eu gosto ainda, ó, primando uma dica extra aqui, como que eu sei que a anestesia já deu certo, não é só perguntar, como é que tá seu lábio, sua língua, papapá. Porque muitas vezes a gente pode ter ali uma anestesia em tecido mole e ainda não suficiente pulpar.
e aí a coisa pode azedar. Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte, antes de botar um motorzinho, tá? Todo o terror que tem na cabeça do paciente, um motorzinho no dente, eu faço um teste térmico nesse dente aí, porque se precisa, eu já vou lançar a mão de uma anestesia, uma complementar ali, intraligamentar, muito bem executada também, e que eu, pô, agora fiz intraligamentar, aí você refaz o teste térmico, você fala, show de bola, zerou a dor do dente do paciente, é agora que eu vou focar e fazer essa abertura, ok? Muito bem. Aí, finalmente, o paciente está pronto, procedimento clínico. Procedimento clínico, de forma geral, independente do diagnóstico, é o quê? É você conseguir resolver ali de maneira suficiente o que é preciso, né? Não estou pensando em fazer preparo de todos os canais, ou fazer só também um furinho nesse dente e colocar um formocresol, não. Vamos pensar num mínimo, mas que seja um mínimo aí que tem uma chance absurdamente grande de deixar esse paciente bem no pós-operatório. Tá? Então, basicamente, o que eu consegui esvaziar de canais, vantagem para mim, vantagem para o paciente. Não consigo esvaziar todos os canais e nem os canais no comprimento total, eu vou esvaziar pelo menos corpo de canal, que num quadro de pulpite é onde está o maior volume pulpar, e num quadro de necrose com abscesso e tudo mais, é onde está a maior contaminação, terço cervical e médio. Aqui, terço cervical e médio é onde você tem o maior volume, maior densidade de túbulos dentinários, ou seja, onde mais você tem bactérias, você mais tem sujeira, é aqui. Então, não se preocupa nesse momento aí, tá? Se você não conseguir trabalhar terço apical, porque você vai estar já removendo o grosso. Não consigo trabalhar o tempo que eu tenho, sei lá, não consigo trabalhar todos os canais. Seleciona o canal mais amplo, né? Pensando nesse sentido, seja uma polpa volumosa, ou seja, uma necrose mais, o volume maior ali de tecido contaminado, você tem no canal mais amplo, nos terços mais amplos, certo? Se necessário, quando necessário, né? Aí você, poxa, eu tô fazendo só uma urgência, vou deixar uma medicação intracanal. Eu, particularmente, uso como substância química auxiliar clorexidina 2% gel. E entre as trocas de instrumento, minha solução irrigadora é soro fisiológico. Você pode voltar no vídeo anterior a esse, que é de retratamento. No vídeo anterior do anterior, que é um tratamento primário, tá lá. É esse o protocolo de irrigação. Isso me ajuda e me traz muita flexibilidade e facilidade na hora que eu preciso lançar mão de uma medicação intracanal. Pô, vou deixar o que aqui? Se eu trabalhei com clorexidina, eu posso pegar a clorexidina gel que está ali na seringa, na mão, mamão com açúcar, né? E coloco a clorexidina, deixo a clorexidina ali intracanal. Só. Agora, se eu fiz o preparo com hipoclorito, daí eu não posso usar a clorexidina como medicação intracanal, porque eu posso ter ali, aliás, eu tenho, né, uma reação química que não é nada desejável que pode acontecer. Então, usei hipoclorito sem problema nenhum. Vou usar o que preferencialmente algo simples e que não forme nesse momento barreira física, porque seja numa pulpite, seja num abscesso, tem uma drenagem de exudato, eu tenho formação ali de seja de gás, seja de líquido se mexendo, e se eu tiver uma medicação intracanal, que é o que costuma acontecer quando eu uso hidróxido de cálcio, né, assim manipulado para ele ficar depois durinho ali, tampando, formando uma rolha dentro do canal, o que vai acontecer? Ele impede qualquer movimentação mínima que você tenha de exudato, de gás que está sendo produzido, se é um caso de necrose, isso deve causar uma sensação no paciente de um coração batendo no dente, tá? Vai latejar num grau que eu já vi muito paciente pegar e contar a história daí que arrancou o curativo, deu um jeito, pegou um garfo, pegou palito de dente, ou seja, se colocou em risco, né, para conseguir tirar, porque o paciente tem a sensação de que é uma pressão dentro do dente e realmente o que acontece, tá? Então, por isso vai usar o hidróxido de cálcio, beleza, manipula com soro, propileno glicol, não precisa usar algo além disso, tá? Pode ser um veículo inerte, o hidróxido de cálcio ali, o que vai funcionar para o paciente é o que você já fez antes. A medicação intracanal, ela só vai não atrapalhar. Então, para ela não atrapalhar, você manipula ela de maneira mais fluida, evitando aquela situação de rolha, tá bom? Muito bem. O preparo sempre de corpo de canal, terço cervical e médio, mesmo que você tenha tempo. Você fala, pô, Fernando, eu tenho tempo de fazer tudo. Eu já vou tacar a lima lá no terço cervical, nem pensar. Porque se você
Evitar, olha só, você fala, não, já vou, a gente fica curioso, né? Às vezes a gente quer acelerar, fala, é melhor que eu limpe até lá embaixo, mete logo uma lima lá, em terço apical, sabe o que que vai acontecer? Uma formação de um êmbolo com o instrumento que você coloca e a extrusão muito maior de debris pelo periápice. E aí sim, aquele quadro que já é agudo, já é de dor, ele pode piorar. Muito bem, então, passo a passo, protocolo, se vocês quiserem ver assim muito mais detalhado, tá aqui, como eu falei para vocês, procura um, dois vídeos atrás aqui no canal, que você vai encontrar detalhadíssimo mesmo, tá? Visual, mas só para caso você queira também, né, tirar um print aí para depois ter à mão, né? A gente faz exploração dos canais, esse preparo de corpo de canal, sempre então cuidando para manter ali uma distância dessas primeiras limas, seja uma lima tipo Kali exploratória, seja uma lima de glide mecanizado, rotatório reciprocante, uma 1505, uma 1503, uma R-Pilot, e depois, finalizando esse shape final de preparo de corpo do canal, por exemplo, uma 2508, eu mantenho sempre num CAD -4, tá? Porque nesses quadros agudos, né, eu minimizar a extrusão de qualquer coisa indevida para a região periapical, que é uma região que está ali, ó, a flor da pele, o que cair ali vai dar uma resposta exacerbada, então quanto mais eu minimizar, melhor eu tenho esse cenário pós, tá? Basicamente isso aqui, lógico, né? Se a gente tem aqui a possibilidade de trabalhar até o terço apical, eu já aproveito, já posso fazer a odontometria, inclusive, para ter o meu comprimento real do canal e trabalhar de maneira ainda mais precisa, certo? O que uma manobra extra só aqui para você, tá? Mostrando aqui, na verdade, o momento da patência, já que eu cheguei ali, né? A gente faz um movimento de pressão apical com uma discreta rotação sentido horário, né? E no movimento da patência, em vez de eu desrosquear, porque a gente tem essa ideia, né? Eu estou rosqueando para ele passar. Para eu tirar essa lima, é mais fácil eu desrosquear. Atenção aqui. Atenção, se você faz a tração desse instrumento, você tem um risco menor de ter uma fratura, tá? Porque às vezes a hora que o instrumento passa, ele passou ali, ele está bem travadinho no canal, e às vezes esse travamento está tão grande da ponta dessa lima que se você desrosqueia, a ponta está lá, continua travada. Então, às vezes, a tração funciona melhor você trabalhando aqui com uma lima calma, lima C-Pilot nesse momento aqui, certo? E o preparo do terço apical também, só para, se quiser dar aquela printada aqui, né? Mas é uma lima de glide, depois seguida de uma lima de ou shape final já, ou uma lima intermediária, se é um canal mais constrito, ou com muita curvatura que você precisa ampliar, e aí finalizar de acordo com o que for necessário. Durante todo o preparo, qual que é o grande segredo, mais do que qual sistema que você usa, se você usa o lima último modelo, se você tem um microscópio da NASA, o que que vai ajudar o seu paciente a ter um quadro melhor no pós-operatório? Irrigação, protocolo de irrigação. Então, protocolo de irrigação, a gente tem dois momentos importantíssimos. Um é o uso da substância química auxiliar, que é aquilo que vai estar dentro do canal, preenchendo o canal, enquanto você trabalha com o instrumento. E eu tenho um outro momento da irrigação, no protocolo de irrigação, que é a irrigação por si só, né? Que é a hora de lavar. Então, nessa hora de lavar, é entre as trocas de instrumento. E é aí que o seu paciente vai ter dor ou não, tá? Pecar na lavagem, na remoção de raspa de dentina, etc., isso daí já tá, você está assumindo que o seu paciente pode ter um quadro pós muito pior. Então, eu gosto de fazer essa lavagem, já que eu quero lavar sem me preocupar, né? Poxa, vai existir algum extravasamento. Se eu faço uma lavagem adequada, vai existir algum grau de extravasamento apical dessa solução. É por isso que minha opção hoje é pelo soro fisiológico, uma solução inerte. Lógico, não vou travar essa agulha dentro do canal, porque se eu travar a agulha dentro do canal, vai extruir de qualquer jeito, de forma exagerada, né? O que tiver ali dentro, mas eu fazendo, né, uma entrada e saída sem travar essa agulha e com minha ponta sugadora ali, aí com certeza eu consigo ter o melhor cenário possível de limpeza e minimizar o que vai ser extruído, e o pós-operatório é outra vida. Aqui mais uma manobra que eu já apresentei em alguns momentos aqui, mas se você nunca viu, é uma manobra muitíssimo útil, muitíssimo útil, que é a ampliação anatômica progressiva. Vai que na urgência você está conseguindo, está com tempo, e pode chegar um pouquinho, avançar um pouquinho aí ganhando os canais, né? Só que você tá ali encasquetada porque o negócio não desce, olha aí, ó. Real isso daí. Parou ali, mas não desce. Se eu ficar fazendo a mesma coisa, né, tentando um resultado diferente, vou conseguir? Não, eu tenho que
achar uma alternativa, tá? Porque o máximo que eu vou conseguir, se eu me manter naquela situação de vou insistir com a lima 10, vou insistir com a lima 8 que ela desça, eu vou só formar um degrau. Então, o que que eu faço nesse tipo de cenários? Aqui funciona, ó, aqui acho que eu vou passar com lima 10, 15, 20, alguma coisa assim, mas funciona muito bem, muitíssimo bem, se eu pego lima 6, 8, 10, eu pego três instrumentos, funciona super bem, 6, 8, 10 ou 8, 10 e 15, né? E a ideia é a seguinte, você desce forças balanceadas aplicadas nesse instrumento, balanceado, ó, joga para um lado para o outro, né? Sempre que eu estou jogando para o lado direito, que eu estou rosqueando o instrumento, eu mantenho uma certa pressão apical, é que a gente faz rapidinho ali, não parece, mas mantenho uma certa pressão apical e quebra a dentina no sentido anti-horário. Por isso também de usar um instrumento aí que de sua confiança. Desci até onde? Até onde foi? Aí eu passo para o próximo instrumento. Aqui no caso, lima 15. Pô, mas a lima 15 desceu menos. Desceu menos e deixa ela descer menos. A 20, então, se eu boto uma lima 20, depois, meu Deus, vai descer menos ainda. Vai descer menos ainda e tá certo. Tá errado estaria você tentar chegar com o próximo instrumento onde chegou o outro, porque daí é degrau. Então, ó, beleza, foi até onde foi, faço duas, três vezes esse movimento aí de descida, né, de explorar o máximo que esse instrumento está descendo, desapego dele e vou para o outro, tá? Não fico tentando chegar com essa lima até onde a coleguinha dela chegou. Aí, ó, lima 20, você fala, não, lima 20 menos ainda que o negócio vai descer. E tá tudo certo. Todo esse momento que eu estou usando essas limas aqui, fazendo esse ciclo, né, a gente falou ciclo de ampliação anatômica progressiva, eu tô com gel, clorexidina 2% gel dentro do conduto, certo? Aí a cada reinício de ciclo, aí que eu irrigo com soro. E boto gel de novo, ó. Então, a ideia é o quê? Eu vou melhorando a mecânica dessa descida, a liberação de espaço, para a próxima vez, então, que a lima lá de menor diâmetro, 10 ou 8, seja lá o que for, ela entrar, ela vai conseguir descer mais do que ela estava descendo. Ah, então, e assim sucessivamente, ó. Você vê que a Lima 20 está lá em cima ainda, 25, então, meu Deus do céu. Mas elas já estão descendo discretamente mais do que elas estavam descendo. Normalmente, talvez em três, às vezes em dois ciclos, um ciclo, ou três, quatro ciclos no máximo de repetição, você consegue descer e com aquela sua lima ali, né, a de menor diâmetro já, para conseguir a patência. Aí, aqui, a hora que a gente está chegando na porção apical, eu sei que se trata de um dente, que ele tem uma curvatura prevista ali, múltiplas curvaturas apicais, eu já posso fazer aí uma pequena curvatura, né, desses instrumentos, especialmente, né, quando a gente fala de uma lima 8, 6, 8, 10, tudo bem, é uma coisa, mas uma lima 15, às vezes chegando nessa região, né, convém às vezes uma pré-curvatura, e a 10 também, ou a minha lima de patência, porque às vezes aquela saída de forame, né, ela tá tanto no anzol ali, se eu pego uma lima nova, faço uma curvatura adequada, eu consigo aí com sucesso, né, essa patência aí, fala, poxa, ó, atendimento de urgência que eu já deixei aqui engatilhado, se eu não vou terminar hoje, na próxima sessão pelo menos está extremamente engatilhado aí para terminar. Os desafios extras, né, que a gente pode pensar aqui ainda nesse procedimento clínico, né, mas pensando no que pode acontecer em cada um dos diagnósticos. Na pulpite, talvez o maior desafio seja a questão da própria anestesia, então é antes da gente começar a mexer, e algo que pode acrescentar ainda uma eficácia anestésica seria o uso de, por exemplo, ibuprofeno pré-operatório. Ibuprofeno funciona e a Dexa também funciona. Então, a própria Dexa usada ali como analgesia preemptiva, ela já vai ter um efeito positivo na eficácia anestésica. Se você preferir o ibuprofeno, pode ser o ibuprofeno aí 600 miligramas pré-operatório, também vai ajudar nesse sentido. Você conhecer, né, outra questão aqui da pulpite, às vezes, poxa, a anestesia ali durou, você conseguiu fazer abertura, mas aí você foi botar a lima do canal, o paciente ainda sentiu. Não necessariamente uma sentida a seco, porque você fez um bom protocolo anestésico inicial, mas ele ainda sentiu. Então você saiba, né, muito bem como executar uma anestesia intrapulpar, intraligamentar. Se você quiser também ouvir mais a respeito disso, a gente com certeza deixa esse papo aí para um, né, bem detalhado a respeito de técnicas anestésicas ou da anestesia em si, né, para um outro momento, mas lembra de deixar nos comentários que é por lá que a gente vê, né, o que pode te ajudar. E na pulpite também aquele sangramento que às vezes não cessa no final, né? Você fala, meu Deus do céu, tá parecendo que o paciente tendo uma hemorragia aqui. Quando esse sangramento às vezes é muito excessivo e às vezes de um, né, de um caso ali que você
já fez algum esvaziamento ou pelo menos você pensou ter feito um bom esvaziamento já, pelo menos no canal mais amplo, você pode pegar, às vezes, até uma lima Redstone. Veja só, a lima Redstone, ela não serve para descer canal. Eu não vou ganhar comprimento. Mas eu já desci num certo ponto com lima Redstone, com lima tipo K. E aí eu vou pegar uma lima Redstone compatível e vou colocar ela no sentido de, pô, deixa eu pescar, né? Como se fosse uma estilo de panervo, sabe? Deixa eu pescar se não tem um pedação de polpa aqui que está causando isso daí. Beleza, primeira manobra. Mas fora isso, né, o que você pode fazer, e que com certeza isso daqui ajuda, é paciência, né, mas ajuda bem, é irrigação com água de cal. Uma coisa importantíssima, conseguiu uma hemostasia adequada, não vai querer chuchar a medicação intracanal naquela região que não foi instrumentada, que não foi trabalhada, ou não vai querer falar, ai meu Deus, eu vou jogar hidróxido de cálcio lá pro ápice. Pior decisão possível. Medicação intracanal, ela tá naquele momento, lembra, para não atrapalhar. Não é ela que vai fazer ter dor ou não. Então, ela não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar se você não jogar tudo lá apicalmente, né? E às vezes região para uma região que você não instrumentou, não trabalhou. Se for necrose, ela vai destruir e vai causar um flare-up. Se for pulpite, ela vai fazer aquela rolha lá onde estava quieta, você tinha conseguido hemostasia, ele vai estimular mais sangramento, vai fazer uma baita de uma rolha, vai piorar tudo. Então, lembra disso. No quadro de pericementite, né, ou uma periodontite apical aguda, aquele paciente fala, pô, o dente está crescido na boca, né? Isso aí, meu Deus, já bateu ali, já acendeu a luz de alerta, porque você tem os desafios específicos daí. O que que você pode ter, né, nesse quadro aqui? Durante o preparo, o paciente ele pode ter uma sensibilidade maior ali, né? A própria percepção dele está extremamente aguçada em função da inflamação muito severa do ligamento, e mesmo você tendo tempo, você vai ter o tempo para instrumentar tudo, mas já fez aquele básico, já esvaziou o terço cervical e médio, e aí o paciente começa, mesmo você tendo tempo, o paciente começa a sentir trabalhando em terço apical, não precisa de sofrimento, porque nesse caso aqui não é legal, né, você fazer uma anestesia intracanal, por exemplo, né, se for um quadro real aqui de uma situação dessa, então você pode simplesmente colocar uma medicação intracanal, se trabalhou com clorexidina, bota o gelzinho só ali, não precisa extravasar nada também, e o paciente no segundo momento vai estar muito mais tranquilo para esse atendimento. E o abscesso, né, o que a gente tem em situação de abscesso de desafio, talvez um dos maiores desafios seja a anestesia, né, optar sempre por uma anestesia troncular, e todas as infiltrações que você for fazer que não sejam naquela região extremamente afetada ali de aumento de volume. Aliás, você tem um pH muito desfavorável dessa região, que está extremamente ácido, desfavorável para a eficácia da sua solução anestésica, então você busca, né, vias alternativas, às vezes mais à distância, para você conseguir fazer o necessário. E aí depois, né, mesmo com uma drenagem abundante via canal, né, esse é um desafio que às vezes leva o profissional a pensar, eu vou deixar aberto esse dente aqui, não deixa aberto o dente, porque às vezes pode parecer bonitinho no curto prazo, resolveu, só que no longo prazo, esse paciente, ele pode ter uma infecção recorrente. Você fala, poxa vida, tratou, retratou, não resolve, ninguém descobre, vai ver um negócio desse em função de uma infecção extra radicular instalada em função de ter ficado literalmente esse dente aberto exposto à saliva. E aí, qual a medicação usar? A gente já falou também sobre as considerações, né? Orientação especial do paciente, porque o abscesso a gente faz o que tem que ser feito e espera pelo melhor cenário possível, né? O melhor dentro de um abscesso, né, é fazer sempre a drenagem cirúrgica. Estamos falando do abscesso aqui, aumento de volume, melhor cenário. Fala, não tenho tempo para abrir o dente e fazer a drenagem. Vou fazer o quê? Vai fazer a drenagem, tá? O que não vale é passar só antibiótico e esperar que resolva. Isso daí é um risco muito grande. Então, fala, pô, não tenho como atender, eu não sei o que fazer. É a hora de você ligar lá pro seu colega, endodontista, bucomaxilo, que vai dar conta, vai encaixar esse paciente aí sim, colocar a mão na massa, pelo menos fazendo essa drenagem cirúrgica, certo? E orientação, mesmo você tendo feito tudo que manda o protocolo, é que esse paciente ali, você tem que ter um contato próximo com ele, especialmente nas primeiras 24 horas. Porque não necessariamente o que você fez vai dar certo. E abscesso é aquela coisa que, para ele complicar e colocar em risco a vida do paciente, a gente sabe que é uma situação que pode acontecer. Né? Não é algo absurdamente frequente, mas é algo que a gente realmente tem como, né? Tem meios
até mesmo pela orientação e comunicação com o paciente, de minimizar ao máximo, certo? Então, aqui feito, a gente vai para orientações pós-operatórias, terapêutica. Importante deixar o seu paciente ali, ó, avisado e prescrito com esse pós, né? O que que ele pode usar, o que que ele deve, que é analgésico. Dipirona ou Tilenol funciona muitíssimo bem num pós de pulpite, num abscesso, onde está uma dor excruciante, ou for o caso de flare-up, alguma coisa, você pode lançar mão de um Tilex para uma dor então mais severa, né? Mas a dipirona ou Tilenol, às vezes até mesmo combinados, né, num quadro de pulpite aí, às vezes com uma segunda tomada de dexametasona, também já controla muito bem. E antibiótico terapia vai servir para os casos onde existe aquele sinal de envolvimento sistêmico ou alguma particularidade médica, claro, né, de acordo com a orientação médica que esse paciente em questão pode ter. Importante no pós-operatório, né? O principal aí é o contato com o paciente, a comunicação. E isso, quando a gente atende o paciente, eu atendo um paciente com dor, eu tô curiosa para saber, entendeu? Eu tô preocupada aqui para saber se, pô, deu, e aí, deu certo? Pode não ter dado, pode ser que precise fazer qualquer outra coisa, né? Mais um procedimento ali. Se foi aquele caso que estava treinando para caramba via canal e eu vedei com uma medicação, lembrando sempre de deixar a medicação ali sem rolha, mas ainda assim o paciente tem dor, eu posso deixar falado, ó, dependendo de como tiver a sua dor, não tiver controlando com a medicação, a gente troca esse curativo, né? Eu faço uma nova abertura ali, dia seguinte, olha, acho que a última vez que eu fiz isso faz muitos anos, de chegar num cenário desse, de precisar, de tamanha a drenagem via canal, mas numa troca, numa segunda troca de curativo, no dia seguinte da primeira consulta, aí o dente ficou fechado e beleza, entendeu? Não foi na segunda consulta que eu falei, agora eu vou deixar aberto também, a Fernanda falou, né? Fechado, né? É, todo dente que passa por atendimento de urgência, ele deve ser, no melhor cenário possível, ser vedado, mesmo provisoriamente, mas com um material de qualidade, tá? Recomendo sempre resina. Pô, resina não dá, então tenta fechar pelo menos com o ionômero e deixa esse dente com alívio oclusal. Isso ajuda muito, senão você vai atender urgência, aquele dente está crescido na boca, está com o ligamento inflamado, e ele vai ficar com trauma oclusal, inflamando ainda mais o ligamento. Então, até esse quadro se resolver, não dá, o paciente fica com muita dor, então você faz esse alívio oclusal ali, que já ajuda pra caramba. E fora isso, follow-up, né? O follow-up imediato nessa comunicação com o paciente, surpreendendo o paciente com a sua ligação e tudo mais. E um follow-up imediato, aquele que você então vai fazer depois daquela parte lá de fazer uma radiografia interproximal do outro lado, que você vai ter melhores orientações para o paciente, a preservação, porque não adianta sair batendo o peito e falando, pô, o que eu faço está certo se você não tem preservação dos seus casos, né? E tudo isso, esse cuidado mesmo com o paciente, se importar de maneira genuína com a saúde dele, é o que mais vai trazer resultados positivos para você e para ele. Assim, é um cenário onde todo mundo sai ganhando, tá? Então, esse follow-up é algo bem importante, ok? Olha só. Muito bem, então fechamos aqui e o nosso objetivo lá, paciente sem dor, né? Com sucesso, pensando já, prevendo o sucesso do tratamento a longo prazo e o paciente fidelizado. Você pode ter certeza que um paciente que passou por esse atendimento com você, ele quase torce para ter alguém ali por perto que precise de canal para ele poder indicar. Ele já indica sem a pessoa precisar. Né? E fala assim, meu Deus do céu, se tiver canal um dia, você vai lá, procura a doutora Fernanda, porque não tem nem como eu te explicar. Vai lá que é fora de série por conta de todo o cuidado que esse paciente teve, tá? Não é só da solução do problema, a solução do problema é inquestionável, né? Não é algo nem que a gente, não é nem, nem algo a ser levado em consideração. Mas mais do que isso, tudo que esse paciente é cuidado no meio do caminho, tá bom? Então, eu sei que às vezes parece bastante informação, essa aula tá aqui, vai ficar aqui aberta para você, você pode voltar, em vez de procurar 300 coisas para assistir, você pode focar, foco é muito importante, vai no passo a passo, treina de forma organizada, consistente, contínua e lógico, né? Eu estou por aqui, seja aqui dentro dos nossos conteúdos no YouTube, seja dentro dos nossos cursos, de maneira ainda mais próxima, né? Podendo ajudar aí no 1 a 1, com certeza vocês podem contar comigo, tá certo? Espero que tenha sido um bom, que tenha agregado aí alguma coisa num momento que às vezes a gente enxerga ali com uma certa, não antipatia, né, mas com aquele, putz, caramba, né, aquela adrenalina que bateu, que o paciente com muita dor nos dentes é algo que realmente traz ali
uma adrenalina mesmo a mais para a gente, mas que olhado da maneira certa, né, com uma perspectiva diferente, pode ver que o tamanho do desafio ele se reverte no tamanho da oportunidade que isso traz para você e, sem sombra de dúvidas, para o paciente que vai poder estar sendo extremamente bem ajudado, bem cuidado, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê na próxima.